Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Uma boa noite para vocês. Hoje nós não vamos passar os recadinhos não, porque já estão tudo decorados já, pastor. Todo mundo já está sabendo. Nem precisa. Foi de propósito. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Se você encontrou aí, pode ir acompanhando na sua própria Bíblia, se não, pode acompanhar com a gente aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos ler de novo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Feche seus olhos por um minutinho, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na Tua casa, para celebrar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, para louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, declarar que só Tu, Senhor, és Deus, que não há outro além de Ti, que não nos dobramos diante de outros deuses, muito pelo contrário, nos dobramos diante de Ti, Senhor, não só com os nossos joelhos, mas com os nossos corações, Pai, para declarar o nosso amor e a nossa total dependência diante de Ti. Por isso, nessa noite nós te pedimos, fala conosco por meio da Tua palavra, ensina-nos os Teus caminhos, Pai. Ilumina, Senhor, porque a Tua palavra ela é como lâmpada para os nossos pés. Ilumina os nossos caminhos. Dá-nos a direção, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Eu gostaria, nessa noite, antes de qualquer coisa, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter a oportunidade de agradecer ao pastor Sidson, à pastora Kênia, que tem sido os nossos discipuladores e nos ensinado tanto e nos abraçado nessa casa. Essa casa também nos abraçou com muito amor e carinho, e queria primeiramente agradecer a tudo que Deus tem feito por nós neste lugar. E já entrando na palavra, eu gostaria de falar a respeito desse texto que nos diz e nos traz uma verdade muito dura, de que nem todos aqueles que declaram Senhor, Senhor, e veja, Senhor, Senhor em referência a Jesus, nem todos esses que fazem ou proclamam essa expressão, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E essa é uma palavra que, de certa forma, é muito dura. Ela coloca uma interrogação gigante na cabeça de algumas pessoas. Eu não sei como anda a sua caminhada com Cristo, mas eu posso dizer, não hoje, mas em algum momento na minha caminhada com Cristo, quando eu li esse texto, eu fiquei com uma interrogação muito grande na minha mente. Porque eu ainda não tinha tanta convicção assim da minha fé. Eu não tinha tanta certeza daquilo que eu cria, daquilo que eu professava, daquilo que eu dizia ser. E quando a gente tem essa grande interrogação na nossa mente, talvez a gente fique um pouco preocupado. E essa preocupação vem porque nos dias de hoje, de certa forma, não é tão difícil encontrar Jesus. Mesmo em Portugal, onde os cristãos protestantes são uma minoria,
nós podemos ver que Deus tem agido, tem feito, e a igreja tem avançado. Veja na nossa própria igreja o que Deus tem feito na MCI. Deus tem expandido o seu reino, mesmo em lugares difíceis, onde o evangelho talvez tenha mais resistência. Ainda assim o evangelho é anunciado, até mesmo em lugares onde o evangelho é proibido. Certa vez eu estava na internet à noite, e tinha um aplicativo, que eu nem sei se existe ainda hoje, acho que se não me engano se chamava Periscope, que era do Twitter, onde você entra no mapa mundi, aí nesse mapa mundi você consegue ver onde alguém está fazendo uma live em algum momento no planeta inteiro. Então você vai lá, sei lá, na China, e tem um monte de bolinha lá, e você clica numa daquelas bolinhas e é alguém fazendo uma live. Aí você vai em Taiwan e é alguém fazendo uma live. Aí você vai lá na Inglaterra e é alguém fazendo uma live. Eu nem sei se esse aplicativo ainda funciona, mas por que eu estou citando ele? Porque nesse dia eu estava lá e eu comecei a clicar naquele tanto de ponto que aparecia para ver o que cada um estava transmitindo no seu país. E não foram raros os vídeos que eu encontrei de pessoas que estavam ali, sentadas na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, ou até mesmo dentro de uma igreja, pregando e transmitindo o evangelho. Então, de certa forma, encontrar Jesus, ou mesmo ouvir falar de Cristo, não é algo tão difícil nos dias de hoje. Já não era algum tempo atrás, com televisão. Quem nunca ouviu falar de pregadores como Billy Graham, por exemplo? Um evangelista muito conhecido. Esses homens, de certa forma, deram ao evangelho um tom midiático que não se tinha antigamente. E todo mundo passou a conhecer, ouvir falar de Jesus. Por isso, ouvir falar de Cristo, ouvir falar do evangelho, não é algo tão difícil assim. Mesmo em países onde o evangelho é proibido. Nós temos lá evangelistas, homens de Deus, que buscam, de alguma forma, enfrentar os desafios e pregar o evangelho. Eu não sei como você ouviu falar do evangelho. Eu não sei como Jesus, ou essa palavra, ou esse nome, Jesus, chegou até os seus ouvidos. Mas, de alguma forma, esse nome tem chegado ao ouvido de milhões e milhões de pessoas. Porque ouvir falar de Cristo não é difícil. Mas se ouvir falar de Cristo não é difícil, se ouvir falar do evangelho não é difícil, se não é tão complicado assim, por que então nós não temos todo mundo convertido ao evangelho? Por que então toda a humanidade ainda não é convertida ao Senhor Jesus Cristo? Os nossos amigos calvinistas, né, pastor, teriam uma resposta, né? Que eu não quero nem entrar nessa treta hoje, mas enfim. E a grande questão que se levanta, então, se nós temos o evangelho sendo propagado de uma forma tão abrangente, tão clara, a todo instante, a todo momento, por que então as pessoas ainda não se converteram completamente a Cristo? E talvez a resposta venha com uma outra pergunta. Porque conhecer ou ouvir falar de Cristo é uma coisa. A grande questão é: quem quer obedecer a Cristo? Ouvir o evangelho não é algo impossível. Não é algo tão difícil. Mas e obedecer ao evangelho? E obedecer a Cristo? E seguir os mandamentos do Senhor?
e seguir os decretos de Cristo, e seguir a Cristo, e obedecer a sua palavra, aí nós temos um desafio, que talvez separe as pessoas que tenham ouvido falar do Evangelho, das pessoas que verdadeiramente se converteram ao Evangelho. O próprio Jesus, e uma das coisas que eu amo em Cristo, é porque Jesus jamais nos pediria para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. E quando Ele diz sobre obediência, lá em João capítulo 4, no versículo 34, Ele mesmo diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E por que Ele usa essa metáfora da comida? Porque a comida é algo essencial. Fica um dia sem comer, 2, 3, uma semana, meu Deus. A vontade do Pai, obedecer ao Pai, seguir ao Pai, fazer aquilo que o Pai desejava para Cristo, era tão essencial como se alimentar pela manhã, como se alimentar na hora do almoço, como se alimentar na hora do jantar. Para Cristo obedecer o Pai era essencial como um alimento que o sustenta. Mesmo quando Cristo estava no Getsêmani, diante de uma situação extremamente complicada. Lá em Lucas capítulo 22, o verso 42, ele diz: diante da prova que havia de enfrentar, que era carregar sobre si todas as iniquidades e transgressões da humanidade, prestes a ir ser crucificado, prestes a entregar a sua vida, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas olha o que vem na sequência: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque seguir a Cristo exige de nós não fazer mais a nossa vontade, ainda que ela pareça boa e agradável, mas fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ilustrar a grande diferença que há aqui, basicamente com duas histórias que a Bíblia nos traz, de duas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, e não é um encontro que eu e você tivemos. Apesar do nosso encontro ter sido importante, ser valioso, ser precioso, transformou a nossa vida, mas eu estou falando de homens que estiveram frente a frente com Cristo. E tiveram posturas estritamente diferentes, para demonstrar como encontrar a Cristo pode gerar situações diferentes de acordo com aquilo que nosso coração está disposto a obedecer. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 ao 20, Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 20, a Bíblia nos fala de um homem que encontrou Jesus. E diz assim um texto bíblico: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, preste atenção nisso,
Jesus, olhando para ele, fez o quê? O amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e toma a cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A história aqui nos mostra alguém que encontrou com Jesus. Encontrou ou não encontrou? E foi um encontro diferente do meu encontro e do seu encontro, não foi? Face a face com Cristo. E sabe o que me surpreende ainda nesse texto mais? É que Jesus olhou nos olhos dele. E antes mesmo que aquele homem, aquele jovem rico tivesse a oportunidade de negá-lo, antes mesmo que aquele homem tivesse a oportunidade de virar as costas para Cristo, Marcos nos diz, e a Bíblia nos diz, que Jesus o amou. Este homem rico teve uma oportunidade única de estar face a face com Cristo, estar na presença do Senhor, de falar com Cristo, de ouvir Cristo falar com ele, de sentir o amor de Jesus Cristo. Mas apesar disso, quando ele recebe uma direção de Jesus, dizendo a ele: vende tudo que você tem então e me segue, aquele jovem começa a se afastar de Cristo, pensando nos amigos, pensando nas propriedades, pensando em tudo que tem, e some da presença do Senhor. Essa é uma forma muito triste de se encontrar com Cristo. E ela não está tão distante, ou ela é uma, vamos dizer assim, uma exclusividade desse jovem rico. Quantas vezes nós mesmos, diante de uma direção clara e direta de Cristo, sobre algo que Ele deseja que venhamos a fazer, a realizar, nós ponderamos, porque há muito a se perder, há muito em jogo, e até mesmo questionamos: Senhor, será que é uma direção mesmo do Senhor isso? Será que é isso mesmo que o Senhor espera de mim? Será que o Senhor quer mesmo que eu deixe isso, que eu largue isso? Pensa bem, Deus. Pensa bem, Senhor. Quantas coisas estão em jogo aqui. O quanto eu vou perder, o quanto eu vou deixar para trás. E o Senhor fitando os nossos olhos em amor, por vezes nos diz: é isso mesmo que eu desejo de você. É isso mesmo que eu quero de você. E às vezes nós vamos nos afastando porque queremos fugir da vista de Cristo, porque assim não vemos a sua face e não percebemos o quanto o entristecemos. E queremos nos esconder como aquele jovem rico, atrás de uma vida moralista, e que, de alguma forma, quando Jesus mesmo diz: você sabe bem os mandamentos, ele diz: eu faço isso desde a minha infância. Eu sou, de certa forma, um homem de bem. Eu pago as minhas contas em dia, não defraudo ninguém, não devo nada a ninguém, honro os meus pais, faço tudo o que é correto. Mas aqui está uma grande notícia: não é por aquilo que nós fazemos ou realizamos nessa vida que nós alcançamos a salvação. É pela graça, pela misericórdia de Deus que nós alcançamos a salvação.
É por aquilo que Cristo fez em obediência na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida e nos ensinando um modelo de obediência, de sacrifício. E aquele jovem vai se afastando e vai embora. E deixa Jesus ali. Para ele, para aquele jovem servir ou obedecer pela metade, era suficiente. Eu cumpro parte daquilo que cabe a um homem religioso fazer. Mas existe, Senhor, é como se ele dissesse isso para Jesus. Mas existe, Senhor, um limite para mim. Existem coisas que eu não vou abrir mão. E isso, para Cristo, irmãos e irmãs, é algo que realmente deve ter custado ouvir. Porque Cristo não pensou duas vezes antes de entregar tudo por mim e por você. Ele não ponderou deixar o seu status ao lado do Pai, descer para essa terra, viver como um homem, assim como eu e você, sentir fome, sentir frio, sentir sede, ser traído, ser humilhado, ser envergonhado e mais, morrer por pessoas que, como aquele jovem rico, que apesar de ser amado, o negou. Encontrar a Cristo talvez não seja a questão mais difícil. A grande questão é, será que o nosso coração está disposto a obedecer ao nosso Senhor? O segundo exemplo que eu quero trazer aqui está em Marcos capítulo 5, no versículo 1 ao 20. Mais um homem que tem um encontro com Cristo, assim como o jovem rico, face a face. E a Bíblia diz que Jesus vai até a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha a situação desse homem. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Se no primeiro encontro nós temos
um jovem rico, cheio de coragem e coberto de moralidade, para se aproximar de Cristo. Aqui nós temos um homem que é o inverso de tudo isso. É um homem já dominado pelas trevas, escravo de Satanás, escravo de uma legião de demônios, feito como vergonha para aquele povo, humilhado diariamente por Satanás, ofendido moralmente, um homem que era vergonha para a sua província, que não tinha respeito algum por ninguém, e ninguém o respeitava, que vivia defraudado pelas ruas, envergonhado, sem saída, sem esperança, sem moral alguma. Muito longe daquele jovem que praticava tantos mandamentos desde a sua adolescência. Quando Jesus vê aquele homem compadecido, e aqui nós temos um encontro que realmente transforma. Quando aquele homem se encontra com Jesus, e Jesus vê aquele homem, a situação que ele está, Jesus o liberta. Jesus o livra das cadeias, dos julgos, da humilhação, da vergonha, de tudo aquilo que ele vinha passando. Ele é transformado por Cristo. E a sua transformação é tamanha que quando ele está lá agora, bonitinho, vestido, sentado, ouvindo os ensinamentos de Cristo, como um jovem na escola, ouvindo um professor, aqueles homens que eram donos daqueles porcos, ou aquelas pessoas daquela província, começam a ver aquele homem e ficam encantados e assustados com aquilo. Porque é isso que o encontro verdadeiro com Cristo faz, ele transforma a nossa vida. Ele muda a nossa história. Ele rompe os julgos, rompe as cadeias, liberta a nossa mente, nos faz enxergar a Cristo. O nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador. A sua palavra transforma a nossa vida, muda a nossa história. Ele está ali sentado, vestido em pleno juízo, ouvindo a Cristo. Mas aqueles homens assustados com Cristo, começam a querer expulsar Jesus daquele lugar, pressioná-lo. Então Jesus junta os seus discípulos, fala: olha, vamos embora aqui de Decápolis, então entra no seu barco com os seus discípulos. E o que aquele homem endemoniado logo faz? Em Marcos capítulo 5, nos versículos 18 ao 20, diz que entrando ele no barco, Jesus no caso, entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha a diferença. O jovem rico, Jesus o convidou. Deixa tudo e me segue. Não tem nada mais importante nessa vida do que eu vou fazer. Larga tudo isso e me segue e veja aquilo que o Pai vai realizar. Mas ele olha e fala: eu tenho muitas coisas, eu tenho coisas para resolver, eu tenho propriedades, eu tenho bens, eu tenho família, eu tenho amigos. E ele começa a se afastar e deixa. Nega o convite de Cristo, apesar do encontro que teve com Cristo. Mas olha a diferença desse homem. Ele vai até a beira do barco e começa a rogar. Talvez se fosse um de nós nem iríamos rogar, já ia entrar no barco. E falar: que Jesus, você está maluco que eu vou ficar aqui agora? Depois do que eu encontrei.
Depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, a única coisa que eu quero fazer agora é ficar colado em Ti, agarrado nos Teus braços, pertinho do Senhor, sentindo a Tua presença, sentindo a batida do Teu coração, sendo ensinado pelas Tuas palavras, pelas Tuas doces palavras. Mas olha o que Jesus diz para ele. E aqui está. Talvez a grande diferença não é só o que Jesus fez, a libertação que ele causou naquele homem, mas o que ele transformou o coração desse homem. Porque Jesus, porém, não lhe permitiu. Alguns de nós, sabe o que nós faríamos? Vamos falar bem a verdade. Falar, é assim? Você não quer que eu vou com você? Também não quero mais saber de você. Vai fazer biquinho para mim, eu vou fazer biquinho para você também. Mas olha que a palavra diz, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ainda assim, eu acho que alguns aqui, e talvez até eu, queridos, ia dizer, não, eu não quero contar nada para ninguém, eu quero é ficar com você. Depois eu posto no Facebook, no Instagram, eles me seguem, eles que vejam, mas eu não te largo. Mas olha o que a Bíblia diz, e ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Aquele homem, ele queria ir atrás de Jesus, ele tinha encontrado tudo em Cristo. O encontro com Cristo mudou a vida dele, transformou a história dele. Mas mais importante do que fazer a vontade dele, que era entrar no barco com Cristo, que era seguir a Cristo, que era ir com Cristo para onde Cristo fosse, mais importante para ele era obedecer àquele que o havia salvado. Mais importante do que qualquer coisa era fazer a vontade daquele que tinha libertado a sua vida. Ainda que não fosse a vontade dele. A vontade era ir para o barco, mas a vontade de Deus ou de Cristo era outra. Tem um lugar, tem um povo. Existem algumas cidades que precisam ouvir ao meu respeito, que precisam ouvir ao respeito do Senhor, e talvez não, eu não vou ter tempo de ir lá. Eu não vou ter oportunidade de ir nesses lugares. Mas você tem. Você conhece essas pessoas. Você conhece esses lugares. E elas te conheciam. Elas sabiam como você era uma vergonha. Elas sabiam como você era escravo de Satanás. E agora elas precisam ver o que Cristo fez na tua vida. O que Deus fez e como Ele transformou a tua história. E sabe o que é mais maravilhoso disso tudo? É que quando nós obedecemos a Cristo, mesmo não sendo a nossa vontade, não era a vontade dele, eu reforço, a vontade dele era de entrar no barco. Mas quando nós obedecemos a Cristo, fazemos a vontade do Pai, o que Deus faz na nossa vida, é aquilo que a palavra diz que fez na vida desse homem. As pessoas se maravilhavam com ele. Se maravilhavam com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Às vezes nós ficamos receosos e tementes em relação ao passo que temos que dar diante de uma ordem, uma direção de Cristo. Mas veja, se Deus tem nos dado uma direção, se Ele tem te dito algo, se Ele tem te direcionado a algo,
Obedeça a palavra de Deus. Porque aquilo que Ele vai fazer por meio da tua vida vai com certeza deixar muitas pessoas maravilhadas. Não por você, não por aquilo que você é ou era, mas por aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Por aquilo que Ele representa na sua história. Pela forma maravilhosa que Ele tem transformado e mudado a sua vida. Nós vemos aqui 2 encontros. Um do jovem rico, que teve o mesmo momento que aquele homem endemoniado, face a face com Jesus. Porque encontrar a Cristo não é tão difícil assim. A questão é o que esse encontro vai gerar no nosso coração. Que tipo de transformação esse encontro vai causar no nosso coração? Que tipo de mudança vai gerar dentro do meu ser? Eu e você temos a oportunidade hoje de vivermos num país em que você pode vir aqui na quinta-feira num culto, você pode vir domingo 9 da manhã, domingo às 11, domingo às 6, se você quiser ouvir 3 vezes a mensagem do pastor Cícero, para ver se ele prega a mesma mensagem no culto, em todos os cultos. Eu quero ver se é a mesma mensagem mesmo. Você pode vir aqui ouvir, levantar suas mãos, adorar a Deus, sair daqui, colocar um fone de ouvido e sair cantando louvores ao Senhor. O Senhor tem nos dado uma bênção. Quer viver em um lugar onde nós não só podemos ouvir falar, mas nós podemos cultuar livremente a Deus. Obedecer o seu chamado que o pastor falou aqui no início. Que vai além de construir templos, mas de fazer discípulos. De ensinar aquilo que o Senhor ensinou, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de revelar o plano maravilhoso da salvação que Deus tem para as nossas vidas. Custe o que nos custar. Porque o que Ele fez por nós é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer preço que eu possa tentar recompensá-lo. Não importa o que eu e você venhamos fazer na nossa vida, na nossa curta vida, ainda que venhamos viver 100, 110, 120 anos, para um Deus eterno, isso é nada. Então não importa aquilo que possamos pensar ou imaginar, o que o Senhor fez por nós é impagável. É por isso que a nossa salvação é pura graça, pura misericórdia, puro amor de Cristo pelas nossas vidas. Se coloque de pé, por favor, nós vamos orar. O pastor falou aqui sobre quando o Império Romano entrou em Jerusalém e destruiu o templo, em 70 depois de Cristo. Nesse período houve uma grande perseguição aos judeus e aos cristãos no primeiro século. E muitos cristãos fugiram de Jerusalém. 70 depois de Cristo, muito tempo depois do encontro de Jesus com aquele homem endemoniado, certo? E a fuga desses cristãos, um dos lugares que esses cristãos, migrando para o norte, migrando para o norte, um dos lugares que esses cristãos encontraram comunidades que os acolheram. Sabe onde foi? Em Decápolis.
muitos fugiram para Decápolis, um lugar de gentios e que ainda não se tinha ouvido falar de Cristo. Mas um dia Jesus foi lá e salvou um homem endemoniado. E esse homem endemoniado saiu pregando em Decápolis. E as pessoas se maravilharam e começaram a se converter ao Evangelho. E anos depois, vamos tentar arredondar aqui, 40 anos depois, cristãos precisam fugir de Jerusalém. Precisam encontrar um lugar seguro. Atravessam o mar de Genesaré e encontram em Decápolis uma comunidade que os recebe, que os acolhe, que os protege. Jesus sabe de tudo, meu irmão. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. O Senhor já está preparando tudo lá na frente. Aquele homem endemoniado que não valia nada, é um homem que semeou e preparou o caminho para depois, 40 anos depois, cristãos que estavam sendo perseguidos pelo amor de Cristo, pudessem encontrar um lugar seguro para estarem. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós nos rendemos aos teus pés. Tu és maravilhoso, Senhor. Antes mesmo, Pai, que o desejo possa ser gerado no nosso coração, o Senhor já nos conhece. Antes mesmo que qualquer angústia possa vir querer nos assolar, o Senhor já sabe. Por isso acalma nossa alma, Espírito Santo de Deus. Que o nosso encontro contigo não seja em vão, mas que seja algo que transforme a nossa essência, que mude o nosso coração, que mude o nosso propósito, que mude a nossa direção. Que não mais seja a nossa vontade, mas a sua, acima de todas as coisas. Que possamos imitá-lo, Senhor, e dizer como o Senhor disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Pai, que nessa noite o nosso encontro contigo possa ser algo que gere transformação. Que o nosso coração possa descansar em Ti de tal forma que nada deste mundo possa nos afastar de fazer a Tua doce e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Adore o Senhor, querido.